O ar que você respira é a única coisa que ainda não possui um código de barras. Mas a infraestrutura essencial que mantém a sociedade de pé foi silenciosamente sequestrada. Existe uma maquinaria econômica desenhada especificamente para converter direitos básicos em mercadorias de alto custo, operando nas sombras de contas de serviços que todos pagamos sem questionar. O que é vendido como modernização e eficiência digital esconde um padrão algorítmico criado para drenar recursos financeiros das camadas mais vulneráveis, transformando a gratuidade, antes garantida por impostos, em um labirinto de microtransações e taxas inexplicáveis. A fronteira entre o serviço público e o lucro privado foi deliberadamente apagada, e você pode estar pagando 2 vezes por algo que, por lei, já deveria ser seu. A ilusão de escolha é o primeiro mecanismo de controle que precisa ser desmantelado para compreender a gravidade da situação. Quando você entra em um supermercado, pode optar entre diferentes marcas de produtos. Mas quando se trata da água que sai da sua torneira ou da energia que ilumina sua casa, você não é um cliente. É um refém de um monopólio natural. A infraestrutura que permite a vida moderna, construída ao longo de décadas com o suor do financiamento público e impostos pesados, foi transferida para gestões que operam sobre a lógica do lucro infinito, transformando necessidades biológicas e direitos constitucionais em ativos financeiros de alto rendimento. Não se trata apenas de pagar uma conta no final do mês, mas de financiar um sistema que cobra aluguel sobre o que já foi pago coletivamente pela sociedade. Observe atentamente a fatura de qualquer serviço essencial e perceberá uma linguagem cifrada, desenhada para desencorajar a compreensão. Termos como taxas de disponibilidade, contribuições de melhoria e ajustes de bandeira tarifária não são apenas nomenclaturas técnicas, são ferramentas de engenharia financeira criadas para desvincular o custo real do serviço do preço final cobrado. O que ocorre é uma bitributação silenciosa, onde o cidadão paga pela existência da rede através de subsídios estatais e impostos indiretos e depois paga novamente taxas abusivas apenas pelo direito de estar conectado a essa mesma rede, independentemente do consumo real. A promessa de modernização e eficiência digital, vendida como a solução para todos os problemas de abastecimento, serviu como um cavalo de Troia para a instalação de medidores inteligentes e sistemas automatizados, que na prática servem para monitorar hábitos de consumo e aplicar tarifas dinâmicas nos momentos de maior vulnerabilidade das famílias. Essa arquitetura de exploração se torna ainda mais perversa quando analisamos a fabricação da escassez. A narrativa de crise hídrica ou energética é frequentemente manipulada para justificar aumentos tarifários que nunca retrocedem, mesmo quando os reservatórios estão cheios. Existe um descompasso brutal entre a realidade dos recursos naturais e a precificação imposta, sugerindo que a instabilidade no fornecimento não é uma falha do sistema, mas uma característica intencional para manter os preços elevados. A manutenção preventiva, que deveria ser a norma para garantir a longevidade da infraestrutura, é substituída por uma gestão de crise permanente, onde o reparo de emergência custa mais caro e justifica novas taxas extras, criando um ciclo vicioso onde a ineficiência da operadora se torna lucrativa para seus acionistas. Além das tubulações e fios, essa lógica mercantilista invadiu o próprio corpo humano e a gestão da saúde. A gratuidade aparente de aplicativos de agendamento e triagem médica esconde um mercado voraz de dados sensíveis. Ao utilizar essas plataformas facilitadoras, o indivíduo não está apenas marcando uma consulta, está entregando voluntariamente seu perfil de risco para corporações que utilizam essas informações para recalcular prêmios de seguro e negar coberturas futuras. O que parece ser uma conveniência tecnológica é, na verdade, uma ferramenta de segregação econômica baseada na biologia, onde a saúde deixa de ser um direito universal para se tornar um produto de luxo, precificado algoritmicamente. O cidadão comum, exausto pela burocracia e seduzido pela facilidade digital, não percebe que a infraestrutura social que deveria protegê-lo foi convertida em uma máquina de extração de riqueza que opera 24 horas por dia, drenando recursos vitais sob o manto da legalidade e da inovação tecnológica. Essa normalização do abuso financeiro criou uma cegueira coletiva,
onde a população aceita passivamente que o custo de vida deve, obrigatoriamente, superar o valor do trabalho. Não estamos mais falando apenas de má gestão ou de ganância corporativa isolada, mas de um projeto estrutural, onde a cidadania foi rebaixada à categoria de consumidor cativo. Diferente de comprar um tênis ou um celular, onde existe a ilusão de escolha, nos serviços essenciais impera a ditadura do monopólio natural. Você não pode escolher outra tubulação de água se a atual cobra taxas abusivas, nem optar por outra rede elétrica se a concessionária local decide aumentar a margem de lucro sob a justificativa de investimentos que nunca se materializam na ponta final. O cliente não tem para onde correr, e é exatamente nessa falta de saída que o sistema prospera, transformando necessidades biológicas e sociais básicas em alavancas de extorsão. A retórica da eficiência privada, utilizada para justificar a venda de estatais e a concessão de serviços públicos, revela-se uma falácia cruel quando observamos a precarização do atendimento. O que chamam de otimização de custos é, na realidade, a demissão em massa de técnicos experientes e a terceirização de serviços essenciais para empresas que operam no limite da irresponsabilidade. Quando um transformador explode ou um cano estoura, a demora no reparo não é um acidente, é um cálculo matemático. Sai mais barato pagar multas irrisórias aos órgãos reguladores e manter equipes reduzidas do que investir em uma estrutura robusta e preventiva. O lucro dos acionistas é extraído diretamente da degradação da qualidade de vida do usuário, que paga tarifas de primeiro mundo por um serviço que oscila entre o precário e o inexistente. Ainda mais alarmante é a engenharia jurídica que blinda essas operações. Contratos de concessão são desenhados com cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro que garantem o lucro das empresas mesmo em cenários de crise, transferindo qualquer risco do negócio para a conta de luz ou água do cidadão. É a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos, em sua forma mais pura. O Estado, que deveria atuar como fiscalizador e guardião do interesse público, muitas vezes se torna cúmplice, capturado pelo lobby dessas grandes corporações, validando aumentos muito acima da inflação, enquanto o poder de compra da população despenca. O dinheiro que deveria circular na economia local, no comércio do bairro ou na poupança das famílias, é aspirado para fundos de investimento internacionais, que não têm qualquer compromisso com o desenvolvimento social do país. Chegamos, portanto, ao cerne da questão: o sequestro da infraestrutura, que foi construída com suor e impostos de gerações passadas. As represas, as linhas de transmissão e as estações de tratamento não brotaram do chão por benevolência corporativa. Foram erguidas com dinheiro público, fruto do esforço coletivo da nação. Ao entregar a chave desses ativos para a gestão privada sem as devidas travas, permitiu-se que terceiros cobrassem aluguel sobre o que já era nosso. O cidadão está literalmente pagando para entrar na própria casa. Essa lógica de rentismo desenfreado cria um abismo social intransponível, onde o acesso à dignidade humana passa a ter um código de barras, e a inadimplência não resulta apenas em uma dívida financeira, mas na exclusão física da vida em sociedade. No fim das contas, o trabalhador percebe, muitas vezes tarde demais, que a sua carteira de trabalho e o seu salário não servem para construir patrimônio, mas apenas para pagar o resgate mensal exigido para manter as luzes acesas e a torneira funcionando. A liberdade econômica é sufocada, não pela falta de esforço individual, mas por um sistema parasitário que se acoplou às veias abertas da infraestrutura nacional. O que se vende como modernidade é, na verdade, um feudalismo digital e tecnocrático, onde os senhores das redes cobram tributos cada vez mais altos dos servos modernos, que, sem alternativa, continuam a financiar a própria exploração, presos em um ciclo onde o direito de viver se tornou a mercadoria mais cara da prateleira. Não se engane pensando que o roubo termina na fatura mensal que chega à sua porta ou na notificação de débito automático que vibra no seu celular. A camada mais profunda e perversa desse sistema opera no invisível, onde a moeda de troca não é mais apenas o dinheiro, mas a sua própria intimidade biológica e comportamental. A infraestrutura que deveria servir como suporte para a vida foi convertida em uma gigantesca rede de vigilância comercial, onde cada gota de água consumida e cada quilowatt de energia gasto geram dados, que são minerados, empacotados e vendidos em leilões digitais dos quais você jamais participará. A tal modernização, vendida sob a promessa de eficiência e controle na palma da mão, revelou-se um cavalo de Troia.
Os aplicativos que supostamente facilitam o agendamento de consultas ou o monitoramento do consumo doméstico funcionam na prática como espiões silenciosos dentro de sua rotina. Ao aceitar os termos de uso sem ler, porque a necessidade de acesso imediato não lhe dá outra escolha, você permite que corporações cruzem informações sobre seus hábitos de sono, sua alimentação e sua frequência cardíaca. Esses dados não ficam guardados em um cofre, eles são transmitidos para seguradoras e planos de saúde, que, munidos dessa inteligência algorítmica, ajustam os preços das apólices e negam coberturas antes mesmo que você adoeça. A gratuidade desses serviços digitais é a maior mentira do século, pois o pagamento é extraído da sua vulnerabilidade futura. Estamos vivendo a transição forçada de um modelo de cidadania, onde o Estado garante o mínimo existencial, para um modelo de clientelismo predatório, onde sua capacidade de sobrevivência é medida pelo seu score de crédito e pelo seu perfil de risco. O que está em jogo aqui é a revogação silenciosa do contrato social. Quando a água, a luz e a saúde deixam de ser direitos humanos universais e se tornam ativos financeiros listados na Bolsa de Valores, a lógica da exclusão se torna a norma administrativa. Não há mais espaço para a compaixão ou para o interesse público quando a meta é o dividendo trimestral. O sistema foi desenhado para que você pague 2 vezes pela mesma coisa. Primeiro, através de uma carga tributária esmagadora, que em tese deveria financiar a construção e a manutenção dessas redes. E segundo, através de tarifas abusivas cobradas por empresas que receberam essa infraestrutura pronta, sem terem assentado um único tijolo. É a expropriação do patrimônio coletivo em plena luz do dia, legitimada por uma burocracia que fala uma língua que o trabalhador comum não entende, e protegida por agências reguladoras que sofrem de uma cegueira seletiva conveniente. A consequência final desse sequestro institucional é o empobrecimento estrutural da população. O dinheiro que é drenado para pagar taxas de conveniência, bandeiras tarifárias inexplicáveis e reajustes acima da inflação é o mesmo dinheiro que deixa de circular na economia real. É o recurso que falta para a alimentação de qualidade, para a educação dos filhos e para o lazer. Cria-se assim uma sociedade de reféns, onde a liberdade de escolha é uma ilusão, pois não há como boicotar o monopólio da água ou da energia elétrica. Você é obrigado a financiar o seu próprio algoz, sob pena de ter sua dignidade cortada junto com o fornecimento do serviço. Estamos diante de um cenário onde a fronteira entre o público e o privado foi apagada, não para melhorar a gestão, mas para garantir que o lucro seja privatizado, enquanto o risco e o custo permanecem socializados nas costas de quem menos pode suportar. A realidade brutal que se impõe no desfecho dessa análise é que nos tornamos inquilinos dentro de nosso próprio país, pagando aluguel para viver em um território que, constitucionalmente, deveria nos pertencer. A infraestrutura vital, o sangue que corre nas veias da nação, foi drenada e substituída por um contador digital que cobra por cada respiro. No fim, a conta que nunca fecha não é resultado de má gestão ou de crise hídrica, mas de um projeto de poder bem-sucedido que transformou o cidadão em mero usuário e a vida humana em uma mercadoria de alto custo, disponível apenas para quem puder manter as mensalidades em dia. Não deixe que privatizem também o seu acesso à verdade. Inscreva-se agora para retomar o controle e curta para quebrar esse silêncio.